Pessoal, então agora vamos fazer uma função que basicamente ela tenha três parâmetros. O primeiro parâmetro seria um número, poderia ser inteiro ou real, double, né? Um outro número e um caractere. Esse caractere seria um operador, aonde ele poderia fazer a operação entre esses dois elementos. Tá? E o resultado, obviamente, seria um número ou inteiro, no caso, conforme o dado que você tem, ou real, se for no caso double. Vamos imaginar que seja double, por exemplo. Bom, isso significa então que nós temos um módulo. Nesse módulo vamos inserir então uma função, né? Essa função, vamos chamar a função opr, por exemplo, tá? E a gente tem então que opr basicamente tem então, vamos colocar aqui x como sendo double, aí nós temos um y como sendo double, por exemplo, também, né? E nós temos então sei lá, um sinal do tipo string. Opa, string, tá? E que obviamente retorna double. Ok? Muito bem. Bom, então a ideia é nós observarmos então as operações baseado nessas operações que nós temos, mais ou menos, o vezes e a divisão. Ok? Então vamos definir então a variável resultado, que retorna, por exemplo, double. Bom, então a gente pode imaginar o seguinte: se o sinal for igual a mais, né, então eu vou fazer o que? Res é igual x mais y, por exemplo, né? A soma. Bom, podemos fazer assim, tá certo? Ou podemos fazer de forma diferente. Podemos então, nesse caso teríamos uma variável, mas podemos tirar então essa variável e retornar o resultado dentro da função opr. Opr receberia x mais y. Aí temos um else if, sinal, se for menos, então faltou o sinal de igual ali, faltou o sinal de igual. Se for igual a menos, então opr é igual a x menos y, else if sinal é igual ao símbolo de vezes, então opr é igual a x vezes y. Caso contrário, né, imaginando que seja o sinal de divisão, então vamos colocar else if sinal for igual ao símbolo de divisão, né, então eu faço opr é igual a x barrinha y. Fazemos aqui então um end if. Por exemplo, temos todos os elementos, temos sinal, temos x, temos y, né? Temos basicamente todos os elementos aí. Bom, vamos fazer um teste para verificar se realmente a função ela é interessante, né? Se ela funciona. Então a função se chama opr. Nesse caso, vamos ver se ele reconhece já a função opr aqui, né? Bom, é esse elemento, ponto e vírgula, esse aqui, ponto e vírgula, esse aqui, ponto e vírgula, fecha parênteses. Então, ok. Então vamos dar o Enter e vamos verificar. Muito bem, ele fez a soma de 2 mais 3. Então se eu fizer opr agora, 4, ponto e vírgula, 6, ponto e vírgula, menos. Dá Enter. Então, menos 2. 4 menos 6, menos 2. Opr entre 4, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, ponto e vírgula, barrinha. 3 dividido por 5. Ele vai dar aí uma
o valor real. Oper entre 6, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, vezes 18. 6, bom, agora aqui vai estar, né, com um pequeno problema. Porque se eu colocar aqui um oper entre 5, 0 e a barrinha, bom, não existe nenhum número divisível por 0. Então, né, automaticamente ele vai gerar aí um valor que a princípio não existe, certo? Muito bem. Então, a gente precisaria colocar um comando condicional, por exemplo, aqui, quando o sinal fosse, né, a barrinha, a gente colocasse aqui, por exemplo, um comando, né? Se, por exemplo, né, o meu y for igual a 0, por exemplo, então um message box mostrando, né, um número não pode ser divisível por 0. Ok? Tá certo? E nesse caso, como ele espera um valor, por exemplo, a gente poderia colocar um oper igual a 0 simplesmente para dizer que resolveu o problema, tá? E o exit function, para ele sair da função, né? Caso contrário, ele faria a operação x divisível por y. Então vamos fazer uma verificação aqui no código, né? Então agora F2, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Se ele a princípio vai colocar uma mensagem para nós, né? Então ele colocou a mensagem, né? Faltou fechar o bloco do if, né? Faltou fechar o bloco do if aqui, ó. O if que nós inserimos, esse if aqui, faltou fechar com o end if. É interessante a gente não esquecer, quando criamos comandos condicionais, de observar claramente aonde está cada comando condicional, né, para evitar esse problema. A princípio, então, ele já deu a mensagem. Vamos fazer novamente. Ok? Então, vamos mostrar aqui. Então, F2, ele deve mostrar a mensagem, tá? E não pode ser dividido por 0. Automaticamente ele vai colocar um valor 0. Vamos testar esse aqui para ver se realmente funciona quando não for, né, 0. Então ele continua dando o 0,6, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, sei lá, 100, né? Vamos colocar 3 e vamos colocar aqui a barrinha. Opa! Então vamos colocar a barrinha aqui. Então a função se chama oper 100, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, barrinha. Ok? Então deu o valor correto. Muito bem. Então está a princípio ok.